Aqui não vai ser reverenciada a igreja A, B, ou C ou D. A igreja de Jesus, ok? A paz, Kelly. Igreja de Jesus, somos todos irmãos em Cristo. Não vamos destacar igreja A ou B ou C. Quando eu falar de alguma igreja, eu estarei me referindo à igreja corpo de Cristo na terra, para não melindrar ninguém, ok? Mas vou evitar ficar falando de igreja. Vamos falar da revelação, aquilo que Deus nos entregou para passar aos irmãos. A única regra desse seminário, única, tudo que eu ministrar, tudo que eu falar, eu tenho que mostrar onde está escrito. Vocês têm que ver o texto, certo? É interativa a aula. Alguém pode querer tirar uma dúvida, perguntar, levanta a mão, né, pastor, irmão, pode me chamar. Você vai ouvir falar de trombeta aqui nesse seminário. Mas, enfim, quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, também tem que ser baseado aonde? Na palavra de Deus. Não pode ser baseado no que o pastor fulano de tal falou, no corinho tal, no hino tal. Hinos e corinhos às vezes são adaptações humanas. A única rocha firme que eu conheço é essa aqui. É a única onde a gente não escorrega, não queda, é aqui em cima da rocha, que é a palavra. Então, tudo que eu falar, baseado na palavra, e o que vocês quiserem perguntar, tenta lembrar onde está o versículo, a gente busca aqui, ok? Para que a gente possa falar na palavra. Única regra do seminário, o resto é tranquilo. Então, já oramos, já podemos começar? Eu vou pedir aos obreiros que entreguem as apostilas, por favor. E a gente já vai começar esse seminário. Vamos falar sobre o reino de Deus. Se eu desse oportunidade a alguns irmãos aqui presentes e pedisse a ele assim, me diz o que você entende por reino de Deus, eu tenho certeza que sairiam algumas respostas, mas não seriam homogêneas as respostas, porque alguns sabem mais um pouco, outros sabem um pouquinho menos, outros sabem mais ou menos, alguns sabem muito pouco. Mas já vou afirmando de primeira nessa introdução do seminário, você vai ter aqui uma overdose de reino de Deus. É reino, 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 reino. Já que se fala tão pouco hoje nas igrejas sobre reino, essa ocasião aqui você vai ouvir falar muito sobre reino. Muito. Porque era o que Jesus pregava, era o que os apóstolos pregavam, era o que a igreja primitiva pregava. Então vamos ver isso com bastante critério. Amém? Quem é que vai ficar lá para mim na transmissão ali do computador, por favor? Alguns dos irmãos aí passando os slides para mim. Passa aí para mim o primeiro. Deixa eu ver se o pessoal... Está dando para ler aí atrás, irmã Luciana? Está dando para ler aí atrás? Glória a Deus. Vamos lá, o tema do seminário é esse, o reino de Deus na Bíblia, a primeira aula. Vamos ver se essa ênfase que eu estou dando do reino, ela está na sua Bíblia. Vamos ver. Marcos 1,14, o Evangelho de Marcos. Vamos ler comigo? Como é uma aula interativa, eu vou dar logo essa dica. É bom você falar o versículo. Porque se a gente fica muito passivo, só ouvindo, a mente cansa, a alma vai viajar não sei aonde. Você se lembra o que você tem que fazer quando chegar em casa. As irmãs pensam, eu esqueci de tirar aquele feijão da geladeira, fica pensando, e desconecta. Então, quando você articula com a sua boca a palavra, você está ativando o seu cérebro. Então, vamos falar a palavra junto, bem devagar, vamos lá? Depois, vamos lá? Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo, 2 pontos. Aqui a gente para nas entrelinhas, nas vírgulas, nos pontos. A análise do texto aqui tem que ser criteriosa. Quando Marcos coloca essa resenha, ele diz assim, Jesus foi pregando o Evangelho de Deus, dizendo, 2 pontos, o que significa esses 2 pontos? Que a partir daqui é o que Jesus disse literalmente, que o próprio Senhor falou. Aqui é a narrativa do evangelista.
Aqui é a fala de Jesus. Quantos entenderam? Digam amém. O que Jesus disse. Vamos ler aqui, ó. O tempo está cumprido e o que, irmãos? E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho, nessa notícia, nessa boa nova. Qual é a boa nova que Jesus veio trazer? O reino de Deus está próximo. Próximo aí não é distância, próximo aí é acessível, está aberto aos homens, para que possam entrar nesse reino, vocês vão ver isso. Ok? Então, a essência do Evangelho, eu vou dizer de cara aqui, sem medo de errar, a essência da boa nova é o reino está próximo. A pessoa mais importante é Jesus, da Bíblia até. Mas a notícia boa é o reino de Deus. Vocês vão ver isso com clareza, ok? Vamos devagarinho. Que João foi esse aí que foi preso? Para Jesus começar da onde ele parou. Qual é o João ali, irmãos? É João Evangelista? Dá uma olhadinha aí no texto. João Batista. Se você ler os evangelhos antes que Jesus comece a pregar, João Batista já pregava a mesma palavra. O precursor, né, o profeta que introduziu o Messias, ele pregava a mesma coisa. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É só verificar que você vai ver. Antes de Jesus, João Batista pregava a mesma coisa. É a mesma voz profética. A mesma sentença de Deus. Falando ao povo lá de Israel. Amém? Vamos lá. Vamos devagarinho. Avança mais um para mim, por favor. Nascemos de novo para ver e entrar no reino de Deus. Vamos ver isso aqui? Avança. Eu tenho certeza que muitas dessas passagens vocês conhecem. Mas nós estamos jogando um holofote nesses versículos. Uma luz forte para a gente poder enxergar detalhe. O texto diz assim, João 3,3. Essa é a conversa de Jesus e Nicodemos. Nicodemos era um homem muito importante em Israel, participante do Sinédrio, era homem de destaque lá em Israel. O engraçado é que ele tinha medo de ser visto com Jesus. Jesus era uma figura polêmica naquele tempo, até perigoso andar com Jesus naquela época. Era polêmico. Ele vinha quebrando muitos sofismas, paradigmas, religião, religiosidade. Politicamente ele era perigoso. Tanto é que ele vai morrer na cruz como alguém que queria a coroa de Roma. É o que a acusação dele lá na cruz é essa. Rei dos judeus. E só podia ter um rei, o César. Era um país dominado por Roma. Não podia ter liberdade de eleger seu próprio rei. Então Jesus era uma figura polêmica, difícil. Nicodemos não foi ao encontro de Jesus de dia. Ele foi ao encontro de Jesus de noite. De noite tem menos gente para ver, né, irmão? Ainda mais de 2.000 anos atrás tinha menos população. Então ele foi escondidinho e ele começa a falar com Jesus. Ele introduz todo um rapapé, né, irmão? Aquela introdução. Tu és homem vindo de Deus, ninguém pode fazer os milagres que tu faz. Faz toda aquela introdução e Jesus dá respostas diretas a ele. Curtas e diretas. Vamos ler junto com o pastor? João 3,3. A isto respondeu Jesus. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode o quê, irmãos? Ver o reino de Deus. Condicional para ver o reino. Nascer de novo. Na verdade, o termo técnico ali no grego diz nascer do alto. Porque recebemos o Espírito de cima. Nascemos de novo do alto. Nenhum de nós aqui nasceu do ventre da mãe já com o Espírito Santo. Nós recebemos na conversão. Quando a palavra veio, nós cremos e aí nascemos de novo. Ok? Então, Jesus está apresentando a Nicodemos esse meio. Como é que você vai entrar no reino? Primeiro você tem que nascer de novo.
Então, se tem alguém aqui que ainda não se entregou a Jesus, essa é uma ocasião boa, oportuna. Algumas pessoas fazendo seminário sem conhecer a Cristo, nasceram de novo e depois foram batizados e seguiram sua caminhada. Então tem que nascer de novo. Primeira condição. Verso 4. Ele entendeu de maneira natural como é que o homem velho vai voltar para o ventre da mãe. Vamos ler aqui, ó. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Resposta de Jesus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode o quê? Entrar no reino de Deus. Então temos aí o caminho que Jesus mostrou. Para que nascemos de novo? Segundo Jesus ali. Para que nascemos de novo? Primeiro para ver. E depois que ver, entrar. E é pelo Espírito. Sem Espírito você não vê. Sem o Espírito você não entra. Agora, já começando a jogar alguns questionamentos no ar para você pensar. Muita gente nasce de novo em Cristo nas igrejas, mas não vê o reino de Deus. Estou fazendo uma afirmação, ok? Não é uma afirmação leviana, é baseada em mais de 20 anos observando a igreja e recebendo irmão de toda sorte. Muitos nasceram de novo, encontraram Jesus, mas não viram o reino. Não lhes foi mostrado o reino na Bíblia. Mostraram Jesus, ele é o caminho, mas o reino não. Então para pensar nisso aí, ok? Se você é de Jesus, já se entregou a Ele, já recebeu o Santo Espírito, mas ainda não enxerga na Bíblia o reino, é para isso que Deus te trouxe aqui nesse lugar, para você enxergar o reino. Enxerga primeiro, entra depois. É a ordem que Jesus deu, amém? Avança mais um para mim. Nascemos em trevas e em Cristo mudamos de cidadania. Agora presta atenção no que eu vou colocar aí, o conceito bíblico de que nós todos nascemos em trevas. Isso não diz respeito à luz natural. Isso não diz respeito se você nasceu à luz do dia. Isso não diz respeito à sala iluminada do dia onde foi o seu parto. Isso diz respeito a uma qualidade de vida debaixo do maligno. Primeira carta de João diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz aonde, igreja? No maligno. O mundo inteiro. E quando eu leio essa sentença, isso me atemoriza. Não é uma hipérbole, não é um exagero, é uma verdade espiritual. O pecado mergulhou a humanidade toda debaixo de uma densidade de trevas. Que os nossos olhos não veem, mas nós sentimos as trevas. Então o reino do mundo está hoje debaixo do maligno. E quando Jesus nos alcança, Ele nos tira desse domínio maligno e nos coloca no seu reino. É essa transposição de cidadania. No mundo natural nascemos em trevas, debaixo do império do inimigo. Mas em Cristo somos trasladados para uma outra condição de cidadania. É isso que Paulo diz aqui aos Colossenses. O apóstolo Paulo falou aos Colossenses capítulo 1, verso 12. Vamos ler, igreja? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Guarda essa sentença aqui, eu não sublinhei, mas isso aqui é tão maravilhoso, irmãos. Quantos sabem que Deus preparou uma herança para os santos? Quantos aqui sabem disso? Nós temos herança. Você vai ver mais textos adiante. Deus preparou herança para os seus filhos, os santos. Na luz, verso 13, vamos lá. Ele nos libertou da onde? Do império das trevas. Então todos fomos libertos do mesmo lugar, da mesma dimensão espiritual, do império das trevas,
e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga assim, para o reino de Cristo. Amém? Então, quando você nasce de novo, recebe o Senhor, automaticamente você sai desse jugo de trevas e passa a ser cidadão do reino. Somos trasladados para o reino. Então, olha a importância nesses poucos versículos que eu mostrei do reino. O reino é importante. Agora, eu também afirmei que tem gente que não conhece o reino, apesar de estar na sua Bíblia de Gênesis e Apocalipse. O que houve, pastor? Por que então a maioria das igrejas não fala de reino, não prega reino? Reino é uma palavra até meio, digamos assim, estigmatizada. Há preconceito sobre a palavra reino. Tem gente que já não entrou nessa igreja aqui porque ele viu lá na placa lá fora, filhos do reino. Deve ser TJ. Sabe o que é TJ? Sabe não? As testemunhas? Sabe não? Aquela galera que vai de 2 em 2 na sua porta vendendo revistinha. Hã? Só porque o nome da igreja é Filhos do Reino. Tem gente que fica com preconceito. Olha assim, reino, reino, reino. Deve ser TJ. Nunca fui TJ. A minha origem em Cristo é batista. Não tem nada de TJ. Mas reino é uma palavra que saiu do contexto da igreja moderna. Mas reino é o centro da mensagem. Nascemos para entrar nesse reino, a promessa da herança no reino. Jesus nos faculta essa mudança de estado para o reino. Tudo é reino. Vocês vão ver isso aí. Amém? Eu prometo a vocês que vocês vão sair daqui conhecendo o reino, se quiserem, se perseverarem. Avança mais um para mim. Já vou deixar perguntas. O propósito do Pai, do nosso Deus, é dar o reino aos seus filhos. Mais um, por favor. O reino de Deus é o alvo a ser buscado. Olha como essa sentença ela é simples, objetiva, direta para a igreja de Jesus. Mas muita gente se esquece dessa ordem. Isso é uma ordem. Isso aqui é um imperativo. O Senhor não deu sugestão, Ele deu ordem. Quantos aqui estão debaixo do jugo de Cristo? Quantos aqui tem Ele como seu Senhor? Senhor na Bíblia quer dizer dono. Ele nos comprou, somos dele, Ele é o nosso dono. E o nosso dono, aquele que é Senhor sobre nós, Ele deu essa sentença para a igreja, para os discípulos e por consequência para a igreja. Vamos ler aqui, por favor? Lucas 12, 31 até o verso 32. Vamos ler, igreja? Buscai, antes de tudo, a sua bênção. Não é não, André? Buscai, antes de tudo, a sua prosperidade. Não? Não é não? A bênção, a prosperidade. Em primeiro lugar para a igreja, não é isso? Não é o que lota a igreja, irmão? A oferta do evangelho atual não é esta? Venha para Jesus, você está desempregado, você é um amigo empresário. Não é essa a oferta que o evangelho de hoje apresenta? Venha para Jesus, você está mal, você está caído, você vai ficar alegre, vai ficar feliz. Como se não houvesse perseguição, né? Como se não viesse aí numa perseguição muito maior. Vamos falar mais adiante aí. Não vou dar spoiler, porque é a aula de outro pastor que vai vir mais para frente aí. Ou não tem força das trevas, nem anticristo, nem tem profecia sobre isso. O evangelho não é para você se dar bem aqui e agora. A boa nova é que o reino virá. E lá no reino você vai se dar bem. Mas agora, importa que por muitas tribulações, Paulo diz, entremos no reino de Deus. Pastor, vou parar com esse seminário agora. Não quero mais saber de seminário, não. Notícia ruim? Não quero. Eu quero só vitória. Não é assim? Só vitória.
vitória no meio da luta, tem batalha, ok? Então presta atenção, irmãos, enquanto muitos buscam as coisas que o Senhor disse que vai acrescentar, o Senhor Jesus mandou, busca o reino em primeiro lugar. O reino é a prioridade, não são as demais coisas que Deus vai acrescentar, saúde, prosperidade, isso Deus acrescenta, não é o centro da ordem de Jesus. O centro é buscar o reino. Lucas 12, 31, vamos lá, igreja, agora fala com a sua boca cheia, vamos lá, é verdade de Cristo, vamos lá, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que serão acrescentadas? O que Jesus falou antes, não anda ansioso pelo que há de vestir, de comer. O Senhor cuida de você, cuida do passarinho, não cuida de você. Não busca as coisas que você não pode, com a sua ansiedade, produzir. Por mais ansioso que esteja, confia nele, ele alimenta todo mundo. Ou não alimenta? Alguém já viu Deus falhar? Eu nunca vi Deus falhar. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Deus é fiel à sua palavra para cumprir na terra. Ele cuida de todos nós. Então não é para buscar as coisas que Deus vai fazer. Para buscar em primeiro lugar o que, irmãos? Antes de tudo, o reino. O reino. Vamos lá, verso 32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. É Deus que quer lhe dar o reino. É Deus que quer nos acolher nesse reino. É o Senhor Deus que preparou, é o Pai. Aquele que Jesus nos mandou chamar de Pai. Abba Pai, nosso Paizinho. Quantos tem a Deus nesse carinho todo aí, irmãos? Ele é teu Pai? Então, o Pai já preparou te dar um reino. Mas como entrar e buscar esse reino se não é pregado o reino na atualidade? Tirar o foco, irmãos. Estou falando levianamente não, estou falando na altura de quem já está 22 anos na estrada pregando essa verdade. Tirar o foco. O reino não é o foco. Tudo, outras coisas são o foco, menos o reino. Poucos estudam, poucos pregam, poucos analisam a palavra do reino, e aí fica uma ignorância sobre aquilo que deveria ser o primeiro lugar na nossa vida. Nossa vontade aqui, nosso desejo como ministério é abençoar todos vocês, e vocês saírem daqui amando o reino, enxergando o reino, pregando o reino, voltando para suas congregações, falando do reino, impactando seus irmãos com a palavra do reino, porque não é mais uma vertente teológica, não é algo que nós escolhemos para crer, é o que Jesus colocou como centro. Amém? Então vamos botar de novo os pingos nos is. O reino preparado para nós é o primeiro lugar. Avança para mim. Deus prometeu dar um reino aos seus herdeiros. Eu falei antes para você guardar a herança dos santos no seu coração. Quem herda uma herança. Deus tem uma herança para dar aos seus santos, aos seus filhos. Talvez você siga Jesus com muita luta, dificuldade, e a tua única recompensa no seu coração é ser salvo, escapar da condenação eterna do fogo. Mas eu quero mostrar a vocês que a promessa é muito maravilhosa e vai muito além de apenas escapar com a sua alma do fogo. O Senhor lhes preparou um reino, e quando você vê o reino, você vai se apaixonar pelo reino. Eu garanto a vocês, sou um homem apaixonado, tem muitos irmãos apaixonados aqui pelo reino de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 5, é uma pergunta retórica, é uma pergunta que dentro da pergunta já tem resposta. A própria pergunta se auto-explica, não precisa responder nem sim nem não depois do final da pergunta. Vamos fazer essa pergunta? Olha o que o Tiago está argumentando. Vamos ler juntos? Ouvir
Meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem o quê? Ricos em fé. Fé é dom de Deus. Se você está crendo é porque Deus te deu o dom de crer. Ricos em fé. E que mais, irmãos? Herdeiros do reino que Ele, Deus, prometeu aos que o amam. A pergunta que já se responde. Vocês não sabem que Deus prometeu o reino para quem Ele ama? Ele nos ama? Amém? Quantos entenderam? Pode fazer uma ressalva aqui, um detalhe técnico. Deus não escolheu só pobres. Não é isso que está escrito aqui, não. Deus escolheu os que para a humanidade do mundo aí fora somos pobres. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, quem sabe quem sou eu? Ninguém. Só minhas ovelhas, alguns irmãos. Para o mundo, quem é o pastor Damásio? Ninguém. Para a sociedade, eu não sou jogador de futebol famoso. Eu não sou artista de cinema. Eu não sou músico, não é? De banda rock, Ninguém sabe quem sou eu. Para o governo eu sou um número. RG, CPF. Só. Então esses que não têm grande relevância no mundo, na verdade são os mais relevantes, porque são os herdeiros de Deus. E entre eles está eu e você. Quantos são herdeiros de Deus aqui? Quantos são herdeiros de Deus aqui? Nós somos herdeiros de Deus. Não interessa, não importa o que a gente passa nessa hora, nessa vida. Você foi colocado debaixo dessa bênção, dessa promessa. Deus prometeu. Ele prometeu. Ok? Então não adianta, irmãos. Mesmo que a minha vida seja humilde, existe um reino programado para eu estar nele. E é o reino de Deus. Então é tudo de bom. Amém? Vamos aos pouquinhos. Eu falei que vocês vão só ouvir reino. Já andamos em vários livros aqui. Vamos mais um. Vamos aprender agora as 4 dimensões do reino. Antes de entrar nessas 4 dimensões do reino, alguém quer fazer uma pergunta? Eu não posso ser igual político, né, irmão? Prometo uma coisa e não cumpro. Eu falei que era interativo, vocês podem perguntar. Até aqui, essa introdução, alguém quer fazer alguma pergunta? Fica à vontade, estou dando a deixa aí, né, irmão? Dando a brecha. Ninguém? Nada? Ele está muito prematuro ainda, né? Deixa eu entrar mais um pouquinho o assunto. Daqui a pouco vocês vão ter perguntas. Com certeza vão ter perguntas. Passa rápido. Quando o negócio é bom, passa rápido. Daqui a pouco está no do recreio já, irmão. Voa rapidinho. Se fosse chato, demorava se arrastar. Mas é interessante. O reino de Deus é muito interessante. Ok? É algo que nos fisga. A palavra do Senhor, o próprio Jesus falou que o reino de Deus é como um homem que acha um tesouro no campo. Tesouro todo mundo quer, né, irmão? Na tua conjuntura, se eu achar uma quantidade boa de recursos, de dinheiro, e ele vende tudo que tem e adquire aquele campo para ficar com o tesouro. O reino, Jesus compara o reino a isso. Vale tudo que você tem. E vai valer, irmão. Vocês vão ver que vai valer a pena. Amém? Ninguém quer fazer pergunta introdutória? Nada? Estou analisando ainda, né? As informações vão baixando igual o download no computador, né, irmão? Vai baixando assim, vai baixando. Daqui a pouco vocês vão estar mais à vontade para me fazer pergunta. Eu creio. Vamos aprender então mais um pouquinho antes do recreio? As 4 dimensões do reino. Você não é obrigado a saber, você vai aprender aqui agora que o reino de Deus é estruturado em 4 dimensões. Nós vamos ver isso desde o protótipo lá no Éden. Quando Deus criou, Ele formatou o mundo para colocar o homem, o primeiro casal ali, Adão e Eva, ali já era uma miniatura do reino. Vou mostrar isso a vocês no texto. Agora, leve em consideração que esse texto aí é antes da queda, antes do pecado, da desobediência.
Vocês conseguem fazer essa divisão na mente de vocês? Antes do pecado e depois da queda? Na sua Bíblia, a queda aparece no capítulo 3. Mas o homem não é formado no capítulo 3 de Gênesis, é antes. Só que não tem detalhes cronológicos. Adão e Eva foram criados em que data? Dá para saber? Não. Quanto tempo eles ficaram ainda puros? No estado que estavam de criação? Não tem como saber. Qual é a idade de Adão quando ele foi formado? Perguntas boas, né, irmão? A melhor é essa, ó. A melhor é essa. Adão tinha umbigo? Pensa, irmão. Aqui é para gente pensar, é um seminário para pensar. Adão tinha umbigo? O umbigo ligaria ele à mãe dele, né? Ele tinha mãe? E eu acredito que Adão não tinha umbigo. A menos que Deus, por motivo estético, depois de fazer o bonequinho de barro, fez com um dedinho, pum, fez um buraquinho assim. Será? Irrelevante, né, irmão? Se tinha umbigo, faz a menor diferença. Mas eu fico pensando, tem que pensar as coisas, né? Tudo é real, não é nada fantasia, não, é real. Deus plasma ali o bonequinho do barro e forma um homem maduro. Adão não foi feito uma criança, foi feito um homem maduro. Agora, não sabemos quanto tempo ele e Eva, sai de suas costelas, ficaram na boa, desfrutando essa dimensão de bênção. Não tem dados cronológicos aí para a gente determinar isso. Mas sabemos que num determinado momento, o texto diz que eles ouviram a voz de Satanás, da serpente, e caíram. Esse texto, então, aí, é antes da queda. Amém? Antes da queda, eles estavam debaixo da bênção, dentro do propósito divino que Deus tinha feito eles, aos dois. E Deus os abençoou, irmãos. Ali era uma miniatura do reino. O próprio Deus, suas duas obras-primas, né? Adão e Eva. Já estavam no plano, viriam os filhos. E se nada tivesse dado errado, o reino já teria sido estabelecido há muito tempo. Desde o começo. Vamos ver o que o texto diz. Gênesis 1:28. Leia comigo em voz alta. Já estamos chegando perto do recreio já, irmãos. Rapidinho, vamos lá? E Deus os abençoou. Está no plural, abençoou quem? Adão e Eva, os dois. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pensa. É para pensar, irmão, com a mente iluminada de Cristo. Imagina esse planeta quando só tinha 2 seres humanos. 2. Hoje tem 8 bilhões aumentando. 8 bilhões. Mas houve um tempo que só tinha 2. Primeira parte da bênção sobre o casal: sejam capazes de se multiplicar. A bênção da fecundidade, gerar filhos, eles tinham que povoar o mundo. Correto? Agora presta atenção nos detalhes do texto. Primeira parte da bênção, né, gerar naturalmente filhos. Agora presta atenção. Aqui não aparece a palavra filhos. O texto, ele é, como é que eu vou dizer? Ele é condensado, né? Ele é enxuto. Não é? É bem enxutozinho. E diz assim, olha só: multiplicai-vos. E o que está escrito aqui? Enchei a terra de quê? Está implícito, né, irmão? Está escrito aqui de filhos? No seu texto? Está não. Mas é lógico que não é de cachorro, de gato, papagaio, é de filhos, né? Enchei a terra de quê? A irmã está rindo, é verdade, irmã. Está rindo porque eu falo umas bobeirinhas no meio, né? Mas encher a terra de filhos, mas está subentendido ali no texto. E agora vem uma palavra de autoridade, presta atenção. O que está escrito aqui, ó? Sujeitai-a. Sujeita essa terra que vocês vão encher de filhos. Implicitamente está ali os filhos. Quem recebe autoridade para subordinar
a outras pessoas, recebeu autoridade delegada por Deus. Quantos entenderam o conceito? Presta atenção que são verbos que mostram a bênção da autoridade sobre o casal. Encham a terra de, pontinho, pontinho, filhos, e sujeitem. Quem sujeita, subordina, coloca debaixo de ordem. Que seria o natural, né? Como há dentro da família, filho deve obediência ao pai e mãe. Ok? Então a bênção implica receber autoridade para impor autoridade. A autoridade se impõe. Quantos pegaram esse conceito? Estão mastigando o versículo. Se você fizer a leitura dinâmica em casa, irmão, você pega um versículo dele e lê rapidinho, e multiplicar, encher, até sujeitar, tu lê assim rapidinho, tu não pega nada do versículo. Às vezes tu parando uma porção de texto pequena e ficar ali entendendo palavra por palavra, para pegar toda, né, a essência daquilo ali. Então, olha só, estamos destacando aqui: palavra de autoridade, sujeitem, subordinem. E agora vem outra palavra de autoridade aqui na sequência. Qual é a palavra? Dominai. Dominar tem a ver com ser dono. Sujeitar é uma coisa, dominar é outra. Mas é também uma palavra de autoridade. Dominar é sobre o quê? Sobre os filhos? Não. Dominar é sobre o quê? Peixes do mar, as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqueles que vocês vão encher na terra de filhos, sujeitem. Aos animais vocês são dono. Você é dono do seu cachorro, você é dono do seu papagaio, do cavalo, do sei lá o que você tem de criação, do peixinho. Animal, vocês sejam donos. Dos seus filhos, vocês subordinem. Sujeitem a Deus. Então, se tudo tivesse corrido como deveria ser, mas Deus sabia que o homem ia pecar, ou Deus não sabia que o homem ia pecar? Sabia? É fácil de pensar isso, irmão. É fácil. Se Deus não quisesse que o homem fosse testado, primeiro não tinha dado um decreto de lei. Deus só deu uma lei para o homem guardar, uma única, um único artigo. Não pode comer dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, morre. Onde não há lei, não há pecado. Está escrito na sua Bíblia. Onde não há lei, não há pecado. Não restringiu, não é pecado. Ao dar o artigo de lei, Deus já estava mostrando que o homem ia ser testado e que a lei iria alcançá-lo. Outro indício de que Deus estava no controle de tudo. Deus não empurrou o homem para o pecado, deu a ele livre escolha, mas colocou todo o cenário. Outro indício: o que Satanás estava fazendo, batendo papo com Eva àquela hora da manhã? Vocês nunca pararam a pensar nisso, não? Por que Eva estava batendo papo com serpente? Hã? Serpente fala? Que eu saiba, não, né? Já viu alguma serpente falante? Mas aquela falava. E o mais incrível, por que está conversando com Eva, não foi conversar com Adão? Vocês nunca param para pensar nessas coisas, não? Eu paro para pensar o tempo todo, irmão. E o maior trabalho é ficar pensando. Eva estava de bobeira uma certa manhã, e aí troca um papo com a serpente. Ela nem percebe que serpente não fala, né? Aí pergunta assim: onde é que estava Adão nessa hora? Está na sua Bíblia? Não. A Bíblia não mostra onde estava Adão. Devia estar tirando um ronco. Devia estar dormindo, né? Mas isso aí é gente que imagina, porque não está na sua Bíblia não, viu, irmão? A serpente era uma cobra mesmo que rasteja. Ele incorporou na cobra. Ele usou o animal como veículo. Satanás é um ser espiritual. Ele não é de carne e osso. Ele é um anjo caído, né? E sendo um ser espiritual, a maneira que ele tinha era incorporar. Como ele incorpora em homens também, como não só ele, como todos os anjos caídos dominam homens, entram no corpo de um homem.
entra no porco, né? Lembra lá dos porcos? Que saíram do Gadareno, entram nos porcos. Então a maneira dele se manifestar é incorporando. Mas muito bem, não acho estranho não que cobra fala? Papagaio tudo bem, né, irmão? Mas cobra? Brincadeira, né? E aí tá batendo papo com Eva, engana Eva, e Eva come, transgride. Isso trouxe grandes males para as irmãs, viu? Depois Deus dá uma sentença para as mulheres, e até hoje as mulheres têm filhos com dores de parto. Se a irmã sofreu dores de parto, depois se acerta com Eva. Quando Eva ressuscitar, vocês conversam com elas. As horas que vocês ficaram gemendo e sofrendo, é culpa de Eva. Irmãos. Dores de parto. Também, se não tiver dor de parto, as irmãs iam ter 10, 20, 30 filhos, né? A dor de parto meio que inibe um pouquinho a produção. Não é, irmãos? Mas, enfim, quando Eva vai para Adão, a palavra de Deus não diz que ela conversou com Adão, deu ao homem e ele comeu. Acho que Adão foi mais sem critério do que Eva. Porque com Eva, Satanás teve que gastar saliva, explicando ali as vantagens. Com Adão, não. Ela chega, come. Ele nem questiona, come. Transgride rápido demais. Não é verdade? Ele podia ter rejeitado Eva. Mulher, você comeu do fruto que Deus falou para não comer. Mulher, você está frita. Mulher, você se estragou. Vou pedir para Deus tirar outra costela do outro lado e fazer outra, porque você já era. Botar a mão na sua cabeça e orar por você. Mas nada disso aconteceu. Ele simplesmente pega e come. Uma ordem, uma única ordem que Deus deu. Única. Foi omisso. Ele poderia ter tido uma cobertura melhor para sua esposa, né? Foi omisso. Então preste atenção, essa omissão e essa situação destituiu Adão e Eva daquela posição de governo que eles estavam gozando. Aqui nesse texto nós podemos ver as 4 dimensões do reino. Então, antes da queda, a palavra vai dizer que Deus é o rei de toda a terra. Quantos podem dizer isso? Salmo 145, Deus é o rei de toda a terra, não é isso? Deus é o rei de toda a terra. Então o sistema de Deus, de governo, é monárquico, teocrático, porque Deus é que está sentado no trono. Mas é monarquia, não é democracia. Ah, eu gosto de democracia, pastor. O problema é dos irmãos. Na Bíblia não tem democracia, tem teocracia, de cima para baixo, do trono de Deus para a terra. Ok? Então Deus é o rei, é a primeira dimensão do reino. Quando o casal ainda estava abençoado, eles eram investidos de autoridade, é a segunda dimensão do reino, governo. Eles foram chamados para subordinar e dominar, era governo. Os filhos que iam ser gerados iam ficar debaixo de ordem, é a terceira dimensão do reino. Povo ou criação, ou as nações. Vamos ver isso mais adiante. E a 4ª dimensão do reino, o território, a começar no Éden, né? Aquele lugar especial que Deus botou o homem. Então diga comigo, escolinha do professor Damaso, essa hora da noite, né, irmãos? Diga comigo assim, ó, primeira dimensão, rei, Deus. Segunda dimensão, governo, Adão e Eva. Terceira dimensão, os filhos. 4ª dimensão, território. Qual é o território naquele momento ali? O Éden. Rei, governo, povo, território. Tudo que se governa na terra segue esse padrão inicial do Éden. E eu posso provar. A partir desta ordem, destas 4 dimensões, tudo que se governa na terra terá esse mesmo sistema. Vamos ver se está aí no texto. Avança para mim. Aí. Então tem Deus, Deus é o rei. Deus comissiona, dá autoridade para Adão e Eva.
Ele seria um governo. Os filhos de Adão e Eva iam ficar sujeitos. É a terceira dimensão. E o território naquele momento era o Éden. Rei, governo, povo, território. Tudo que se governa na terra tem esse mesmo esquema. Irei provar. Quer ver? Na família. Família, o padrão bíblico da família. Quem seria o rei? Oi, irmão, vocês estão acabrunhados, né? Os homens nem conseguem dizer eu. Estou comparando com a família, irmãos. Dentro daquilo que Deus estabeleceu. Vamos jogar de mão conceito de machismo e feminismo, que isso é contaminação mundana, filosofia de homem. O que tem na sua Bíblia? A mulher é a glória do varão, varão é a glória de Cristo, Cristo é a glória de Deus. Essa é a hierarquia. Deus, Cristo, varão, varoa. Não é o que está na sua Bíblia? Não é na sua Bíblia, irmão. Não adianta despedir. Ah, não concordo com a Bíblia. Não pode fazer nada, está escrito. Tem uns malucos agora dizendo que tem que reescrever a Bíblia. Tem uns doidos aí, mais a Xuxa, dizendo que tem que reescrever a Bíblia. É o que Deus determinou em ponto final para o homem. Se fosse o contrário, ele submetia, mas não é. Tá certo? Então, dentro da família, tem as 4 dimensões do reino? Tem. Quem é o rei dentro da família? O marido. Tem mulher que fala com vontade, tem homem que não fala, não sei. É o varão, irmão. Ele deveria ser o cabeça da família, o que guia, o sacerdote daquele lá, que cobre a família toda, que dá a direção para a família. Eu costumo dizer, carro não tem 2 volantes. Tem 2 volantes? Nem o da autoescola. Da autoescola tem 2 jogos de pedal de freio. O maluco do, né, o aprendiz de jogar o carro no poste tem pedal de freio, mas não tem 2 volantes. Só tem um volante. Alguém tem que tomar o ônibus da decisão. E dentro do padrão de Deus é o homem. Desde que ele não seja um homem banana, um homem isso, é o homem. Mas ele governa sozinho? Não. Na verdade, o governo é da mulher. Multitarefa, né? Mulher é multitarefa. O homem não é multitarefa, a mulher é multitarefa. Pede para o homem fazer o que a mulher faz. A mulher ela consegue atender um telefone, mexer a panela aqui no fogo, balançar com o pé aqui a criança no carrinho. Mulher faz isso. Pede para o homem fazer isso, não vai dar certo. Alguma coisa vai dar errado, porque só faz uma coisa de cada vez. Ou a criança vai chorar, ou vai queimar aqui o angu, o mingau. Ele não consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, ele faz uma de cada vez. É como Deus constituiu o homem, como Deus constituiu a mulher. Ela é o governo. É a segunda dimensão do reino. A terceira dimensão do reino, tem numa família tem a terceira dimensão do reino? Tem os filhos, que são subordinados. E onde é o território dessa família? A casa, não o lar que é abstrato, a casa física desse pequeno reino chamado família. Então tem as 4 dimensões na família, a célula máter, né? O princípio que você vive é numa família. Tem essas 4 dimensões, por exemplo, num país? Tem. Parafraseando, se o Brasil fosse uma monarquia, não é? Precisa dizer um nome, pelo amor de Deus, não precisa dizer um nome. Quem seria o rei? Não precisa dizer um nome. Está lá no governo lá. É. O molusco. Ele é o rei. Pula. Mas só para ilustrar, você perceber que tudo que tem esse governo na terra segue o padrão do Éden. Ele seria o rei, mas ele governa sozinho? Não. Todos os ministros, todo o funcionalismo público faz parte do governo desse rei. E nós que não temos parte desse governo, só somos qual a dimensão? Povo, a terceira. Eles inventam, a gente obedece. E o território? O Brasil. É o território nacional. Porque esse rei não manda no território do país vizinho. Perceberam que tudo se encaixa perfeitamente? E para deixar um último exemplo bem esdrúxulo, para nunca mais você esquecer, uma boca de fumo tem 4 dimensões, onde se vende droga? Infelizmente também tem. Quem seria o rei da boca de fumo? O chefe, o traficante principal. Ele governa sozinho? Esse pequeno reino dele? Não.
Ele tem desde o gerente até o pipeiro, fogueteiro, faz parte desse governo dele. Quem é a terceira dimensão? O usuário viciado que vai lá comprar, né? Ele não manda nada na boca, mas vai lá. É a terceira dimensão. E a quarta? Favela? Só tem boca de fumo na favela? Tem também cobertura de luxo aqui na Barra aqui também, irmão. Tem na cobertura, predominantemente nas favelas, né? Mas tem na cobertura também tráfico. Tudo que se governa na terra imita o que foi feito no Éden. Rei, governo, povo, território. Quantos aprenderam? Todo mundo pegou? Nunca mais vocês vão esquecer isso. Deu a hora do recreio. Vamos ver se está liberado. Está liberado? Está liberado. Passa rápido, irmãos. Vamos lá, 10 minutinhos para o recreio. Quem chegou depois, o recreio é gratuito, é 0800. Você não vai mexer na sua carteira. Por favor, 10 minutos. E vamos retornar porque ainda tem mais revelação do reino na segunda parte. Vamos lá, 10 minutinhos só, hein? Vamos lá, povo santo. Todo mundo voltou? Todo mundo voltou? Difícil é sair daquela mesa de guloseima lá, né, irmão? Aquela mesa abençoada lá, né? Vamos lá, vamos dar continuidade. Todo mundo pegou as 4 dimensões do reino, pegaram? Acho que vocês nunca mais esquecem isso. Rapaz, meu Deus. Vocês nunca mais esquecem isso. Vamos concluir a aula de hoje? Todos os dias desse seminário serão assim. A gente começa aqui 7h30 da noite. 7h30 tem gente aqui na igreja. 7h30 o pastor já está aqui presente para tirar dúvidas, se você quiser da aula anterior. 8 horas em ponto nós começamos a nova aula, ok? E por volta de 9h30, 9h40 mais ou menos, estamos liberando vocês. Esse é o propósito, tá bom? Para ninguém chegar tarde em casa e você poder voltar no dia seguinte. Eu quero aconselhar você que é a primeira vez, que faça um esforço. Deus quer que você ouça essa palavra. Isso não é frase de efeito, não é esperteza minha falar dessa maneira para você vir aqui. O único beneficiado vai ser você. Quem vai ser enriquecido de conhecimento do reino vai ser você. E é de graça, irmãos. Então vale a pena o investimento de vir. Quem gostou da primeira aula, poxa, pastor, não sabia que era assim, queria trazer o irmão da igreja, queria trazer minha esposa, meu esposo, pode trazer a segunda aula. Ok? A gente pode amanhã fornecer a folhinha que ele não pegou para essa pessoa também. Enquanto tiver cadeira livre aí, você pode trazer gente. A gente bota até no hall lá. O importante é que todos ouçam essa palavra. Vamos lá, vamos retomar. Avança para mim, por favor, meu irmão. Só para a gente bater o que você já aprendeu. As 4 dimensões do reino lá no Éden. Ou, não é? Não, aqui já não é no Éden, não. Aqui é no modo geral. Qual é a primeira dimensão, irmãos? Rei, que é Deus. E o governo do reino? Os filhos de Deus, que foram ungidos para isso. Qual é a outra dimensão? Povo, os que não são ungidos, o restante da humanidade. E o território? Onde o reino foi estabelecido. Tem o reino de Deus lá no céu estabelecido, mas não tem o reino de Deus estabelecido aonde? Aqui, onde não está? Na terra. Mas não começou um protótipo aqui na terra? Começou. Mas quando o homem perde a dimensão de governo, é destituído, leva um bico e sai do Éden, fica debaixo de um outro jugo, o jugo do maligno. Por isso João diz que o mundo inteiro jaz no maligno. Diga, minha amada. O Deus somos filhos de Deus. Sim. E quem não é filho de Deus não é governo. Quem não é filho de Deus não. Os que são filhos de Deus são chamados para ser governo. E você vai aprender isso com mais propriedade, vou mostrar versículos. Qual é a dimensão que a igreja foi chamada para viver? Tudo que eu estou falando aqui, os conceitos, vão ser amarrados com textos. Nada é aleatório, nada é só ideia nossa. A gente vai ver texto bíblico. Tá bom? Vocês vão sair com consciência de que isso está na Bíblia. Vamos lá, vamos avançar. Avança para mim aí, varão. O reino foi manifesto a partir de Jesus Cristo. Mais um. A pregação do Evangelho do Reino é parte importante do ministério de Jesus.
Lucas 4,43. Vamos ler rapidinho, esse texto fácil. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o quê? O evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. Jesus foi enviado para quê? Lógico, para morrer na cruz em nosso lugar, irmão. Pagar o preço da nossa redenção. Mas também ele diz que foi enviado para pregar o quê? O evangelho, a boa nova do reino de Deus. É isso que Jesus pregava. Reino de Deus. Avança para mim. Não acha estranho que Jesus pregava reino de Deus e hoje a igreja prega pouco reino de Deus? Não acha estranho? Muito estranho. O que aconteceu, né? 21 séculos depois. Lucas 9,60. Olha só o que Jesus disse para um dos seus seguidores. Vamos lá? Mas Jesus insistiu: deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o quê? O reino de Deus. O tapinha para ninguém dormir. É de propósito. Jesus manda um filho que está com o pai moribundo dizer: outros enterrem ele. Você vai pregar o reino de Deus. Ordem direta. Certo? Então, Jesus pregava o reino de Deus. João Batista pregava o reino de Deus. Jesus mandava os discípulos pregar o reino de Deus. Por que a igreja não prega o reino de Deus? Por quê? Olha, se passaram 21 séculos desde que isso está escrito na Bíblia. Estamos no ano 2023 depois de Cristo. Estamos no século 21 depois de Cristo. Depois que ele veio. O cristianismo passou por muitos percalços até chegar ao dia de hoje. E nesse caminho perdeu o foco. Se você olhar para o que está escrito na sua Bíblia, se você pegar os evangelhos de Mateus, por exemplo, você só vai ver falar de reino de Deus. Reino de Deus é isso, reino de Deus é aquilo, a parábola do reino. E o absurdo hoje a igreja não prega reino. Está se lamentando, irmã? É a verdade. Avança para mim. Estou expondo a vocês algumas verdades. A igreja apostólica pregava o reino de Deus. Vou mostrar mais uma verdade. Não sou eu que escolhi o tema reino de Deus. Entendam isso. Você escolheu um caminho que ninguém fala para ter sucesso. Não, pelo contrário. Pelo contrário. O meu carrinho está até precisando uma mão de tinta lá, não tem dinheiro para pintar. Está de 2 cores o meu carrinho. Não tenho pretensão de ser sucesso. Eu não escolhi essa matéria. Deus revelou essa matéria. Abriu os olhos, pingou colírio. Eu li a Bíblia de capa a capa. Não notava que a ênfase estava no reino de Deus. Como muitos de vocês, sinceros irmãos, talvez não tivessem notado. Eu só estou aqui jogando holofote nos versículos. Você enxergue. O reino de Deus é um tema central na Bíblia, não é secundário. Não pode ser colocado em 3º, 4º, 5º lugar. A pregação é reino de Deus. O alvo é reino de Deus. A prioridade é reino de Deus. Os apóstolos de Jesus pregavam reino de Deus. E a pessoa de Jesus. 2 coisas. Vou provar a vocês agora. Atos 8:12. O apóstolo Paulo, quando se converteu a Jesus, fariseu que era, ele começou a pregar para os seus irmãos judeus, na sinagoga. Anos depois, porque os judeus rejeitaram, ele se voltou para os gentios. Ele não começou pregando para os gentios, ele começou pregando para o seu povo, sua própria estirpe. Depois, como eles fecharam o coração, ele se tornou o apóstolo dos gentios, o enviado aos gentios. Aqui tem 2 textos. O primeiro, o apóstolo Paulo pós-conversão. Na verdade, não é apóstolo Paulo aqui ainda não, naquele é Filipe. Deixa eu ver, é esse aqui de baixo, ó. Esse texto aqui de Atos, que é o apóstolo Paulo. Ali é o diácono Filipe. Vamos ler o primeiro texto, para você ver que a pregação inicial tinha 2 polos, 2 tópicos, não um só. Vamos ler aqui comigo?
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito de Jesus. Isso, minha irmã. Falou com toda a ênfase. Por que eu brinquei agora de errar o texto? Para vocês perceberem que a igreja hoje fala de Jesus. A igreja fala de Jesus hoje? Glórias a Deus. Mas o que está escrito na sua Bíblia é que evangelizava a respeito do quê? Do reino de Deus. Presta atenção. Do reino de Deus. E não tem um ezinho aqui, a adição conjuntiva aqui, ó. Mas o quê? Do nome de Jesus Cristo. Iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. Qual eram os dois focos da pregação? Reino de Deus e mais Jesus Cristo. Reino e Jesus. Reino e Jesus. A igreja hoje prega o quê? Jesus. Cadê a pregação do reino? Hã? Não eram duas coisas interligadas? Hoje é Jesus sem reino. Tiraram o reino de Jesus. Não foi Jesus que tirou o reino, não. Foi a pregação dos homens. Atos 19:8, igreja. Agora é Paulo. Como eu introduzi, vamos lá? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao quê? O que Paulo pregou durante 3 meses? Reino de Deus. Avança aí, estão mostrando as provas. Atos 28, 23, está tudo na sua Bíblia. Está lá desde o dia que você comprou ela na loja evangélica. Está lá esse versículo, sempre esteve lá. O problema não é o que está escrito. Vocês estão, eu estou agora sublinhando, né? Destacando. Certamente você nas suas devocionais já leu. O problema é que a igreja hoje não foca, não mergulha, não especula, não tenta discernir. E quando você não compreende uma porção do texto, você deixa ele de lado. Passa para outros mais fáceis. Não questiona o que quer dizer aquele texto. Vocês vão ver agora que quando Paulo já tinha quase 30 anos de ministério, porque nós vamos ler um texto agora de Atos Apóstolos, que não é no começo quando Paulo se converteu. O outro texto era. E pregando na sinagoga. Esse livro de Atos é muito curtinho também, é bem conciso. Mas abarca cerca de 30 anos do ministério de Paulo. Quando já está sendo preso, e ele apelou para o César, ele estava em prisão domiciliar, ele tinha casa, mas ele seria levado depois para Roma, onde, segundo a história cristã, ele foi decapitado com espada, porque ele apelou para o César. Antes de embarcar para Roma, nesse trecho aí, cerca de 30 anos depois do outro versículo, Paulo continua pregando o quê? Estou dando um momento cronológico para você entender. Vamos ler aqui comigo? Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. E está em prisão domiciliar. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do quê, igreja? Do reino de Deus. Até aí o primeiro tópico. Procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Reino de Deus e Jesus. Conseguiram enxergar? Agora está sublinhado ali. Tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. O mesmo, a continuação de Atos 28. Leia aqui comigo. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o que, igreja? O reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que Paulo pregava? Alguém vai dizer, não, Paulo pregava Jesus. É o que está escrito ali, irmão. É lógico que Paulo pregava Jesus. Mas ele não pregava só Jesus sem reino. Ele pregava o reino de Deus e pregava Jesus.
Ele usava os profetas do Antigo Testamento e mostrava o reino está aqui. E mostrava Jesus é o caminho. Tem que ter Jesus e o reino. Essa é a ênfase que se perdeu. E se você quiser retomar isso para a sua vida, para o evangelho mais completo, para o seu ministério, não perca as cenas do próximo capítulo amanhã. Amém? Amanhã, eu sou um homem antigo, tenho 55 anos. Na minha infância tinha aquele negócio do Batman, né? Na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal. Amanhã você vai ver mais um pouquinho. Amém? Deixei só o gostinho. Vamos mostrar aí o finalzinho aí, varão. Esse é o último versículo da noite. Estou liberando vocês dentro do horário programado. Presta atenção como a igreja omite certas informações que estão explícitas na sua Bíblia. Explícitas. Certa vez, não vou dar o nome, eu sou uma pessoa ética. Eu não massacro pessoas que não estão presentes. Mas talvez você reconheça. Vou dar só linhas gerais. Tem uma cantora evangélica que gravou um monte de músicas boas aí, e ela colocou esse versículo na sua canção. E eu me lembro porque na época eu estava já com a visão do reino no coração, eu quis saber, né, daquela canção, e ela cantava esse trecho, ela cita no meio da canção parte desse texto aí. Só que ela para aqui, ó. Ela para a citação dela aqui. Ela não cita o restante do versículo. Por que será que essa cantora gospel não citou o restante do versículo? Presta atenção no que eu vou mostrar a vocês. Daqui para trás, todo mundo sabe que Jesus morreu para salvar homem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo mundo sabe isso? Nós somos brasileiros e estamos dentro da salvação. Dali para trás, todo mundo sabe. Mas por que ela se omitiu em falar o restante? Porque é complicado, né, quando não se sabe do reino, explicar que todos quanto fomos comprados para sermos um reino de sacerdotes. Todo que foi comprado pelo sangue de Jesus foi comprado para ser constituído num reino de sacerdotes. Se não estão dando nem glória a Deus nem amém, porque é o primeiro impacto. A partir da segunda, terceira aula começa a surgir os glória a Deus, aleluia, no meio da... Eu falo coisas aqui que estão escritas, não estou inventando nada. Qual foi a dimensão perdida por Deus na queda do homem no Éden? Nas 4 dimensões, qual foi a que Deus perdeu? Governo. O homem deixou por causa da sua transgressão. Na volta de Jesus, Jesus restitui o governo aos eleitos. Entenda, começou a sair um glória a Deus, aleluia, assim devagarzinho. Eu não estou manipulando a sua mente, eu estou mostrando o que está escrito. Não teve a queda? O homem não perdeu a condição de governo, a investidura de autoridade? Quando Jesus voltar, ele devolve essa investidura de autoridade. Por isso, irmãos, nós não vamos só participar de um reino, nós vamos reinar com Cristo. Entende isso em nome de Jesus? Quer entender isso com mais propriedade? Vem amanhã, vem na quarta-feira. É gradativo, você vai crescer em conhecimento disso. E tudo vai estar absolutamente escrito. Amém? Então vamos ler esse último texto de pé, por favor. E depois, assim que ler, eu não vou mais falar nele, eu não vou explanar, eu não vou fazer apelo, eu vou liberar você debaixo da bênção. Na esperança de que você volte amanhã. Tem ninguém escandalizado aí não, né? Tem nada para escandalizar aqui. Graças a Deus. Então vamos lá, eu vou ler com vocês, liberar vocês debaixo da bênção e vou continuar com a igreja local orando por você, para que você retorne amanhã. Entenda. Deus te trouxe aqui, eu falei no começo, mas Satanás não quer que você continue. Já vi acontecer de tudo esses anos aí. Acontece um monte de problema. Coisas naturais do dia a dia acontecem para impedir. Pneu do carro fura, carro escangalha.
o patrão pede para fazer serão, acontece tudo, briga no casal, vigia. Estou avisando, isso é batalha espiritual. Aqui vocês estão sendo reintroduzidos na visão do reino, iluminados. Mas o diabo não quer, o inimigo não quer que a igreja tome posse. Então preste atenção, estou avisando antes. Acontecer alguma situação natural, você dibra e vem. O pneu furou, pega Uber. O que acontecer para obstruir, você dibra e vem. Porque Deus te quer revelar mais para você o reino. Hoje foi só a introdução, abre alas. Vamos ler, por favor, em voz alta, e depois eu oro e libero vocês sem mais demora. Vamos lá? E entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Quem foi morto? Jesus. E com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, povo santo? Está escrito. Eu glorifico seu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dorme com um barulho desse. Você vai reinar com Jesus sobre a terra. Estou entendendo nada, pastor. Estou entendendo mais ou menos. De amanhã que a gente esclarece. 7h30, estou tirando dúvida. Quem chegar mais cedo, meia hora de bônus antes, tirando dúvida. 8 horas, nova aula. Amém? Que a graça poderosa de Deus seja sobre cada um aqui presente. Deus santo e poderoso, eu te louvo pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa casa. Precioso aos seus olhos, Senhor. Teus filhos, louvado seja o Senhor, do mais novo ao mais ancião. Que a tua mão forte seja com cada um no seu retorno. Possam chegar bem nos seus lares. E que nenhuma força do diabo, do inimigo, nenhum anjo caído, possa nada contra teu povo, Senhor. Eu os abençoo na tua santa presença. Que cheguem bem nas suas casas. Tenham uma noite de sono abençoada. E amanhã levantem-se para fazer seus afazeres. E à noite, segundo a tua vontade, possam retornar a este local para aprender mais sobre o teu reino. Abençoa, tira todo obstáculo, meu Deus. Ajuda o teu povo a enxergar para entrar no reino de Deus. Glorifica o teu nome. Nós te adoramos, Deus eterno, Pai amoroso, em o nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém, povo santo. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos na paz de Cristo. Até amanhã. Amanhã o recreio vai ser menor. Passou de 15 minutos, viu, irmão? Amanhã vai ser menor. Vamos na